Continuando, pessoal. Nós vamos ter também, dentro da nossa avaliação, os substantivos, viu? Substantivo e as suas classificações. Substantivos estão classificados em substantivos próprios, que denominamos nomes a seres, países, cidades, pessoas e etc. Já o substantivo comum são aqueles que denominam objetos, caixa, pedestal, tesoura, caneta, substantivo comum. E os substantivos, eles são também chamados de concretos. Substantivo concreto e substantivo abstrato. O que são substantivos abstratos? Substantivo abstrato é aquele que dá nome, que dá conceito a sentimentos, a ações, a trechos. Já os concretos, substantivos concretos, são aqueles que você sabe realmente no que você está falando. É um substantivo concreto, não é? E vou repetir, pessoal, para a gente entender bem melhor. Substantivo concreto é aquele que dá nome a seres que não dependem do outro, certo? Ele é um ser sozinho. Enquanto que os abstratos são aqueles que é aquele que dá nome, que dá conceito. Olhem aí no livro de vocês, na página de número 14. Vamos dar um exemplo? Na frase a seguir, sublinhe os substantivos e classifique só essa para vocês lembrarem. Entre concreto e abstrato. Você tem muita imaginação. Muita imaginação. A lâmpada aqui, ó. Tum, tum. Então, isso é abstrato. Agora, um substantivo concreto. Tenho um grande amigo. Isso eu tenho certeza, isso é real, isso é concreto, isso existe. Não é verdade? Agora, esse não tem como vocês errarem. Substantivos primitivos e derivado. Eu dizia lá na aula, o primitivo é aquilo que você deu origem, é aquele que deu origem de outra palavra, enquanto que os derivados são, por sua vez, são palavras que são formadas de outras. O primitivo dão origem a outras palavras e os derivados, por sua vez, são palavras que formam outras palavras. Exemplo: fogo, fogueira, fogaréu, guarda-roupa, que vem de guarda, pedra, pedreira. Então, substantivos estão listados assim: chuva, chuvisco, chuveiro, chuvarada. Então, isso aí eles são dessa maneira. Quando vocês estiverem estudando, gente, tomem muito, muito cuidado para não se apressarem. Vocês vão ter um tempo longo para fazer a prova. Ela começa às 13 horas e termina às 17 horas. Não é muito tempo? Ela vai estar lá disponível na plataforma até às 17 horas e 30 minutos. Aí você vai ler, reler, descansar, lanchar. Ai, agora eu vou fazer. Porque nesse dia só vai ter avaliação de português. Ok? Substantivo simples. Caneta. Tempo. Rosa. Lobo. São o quê? Substantivos simples. Palavras que só tem um radical, ou seja, radical é a parte da palavra que tem significado básico. Observe que há uma palavra só, é uma palavra só, para ser flor. E o composto, eles são formados por dois radicais, beija-flor. Entendeu? Isso é composto e simples. Guarda-roupa. Não é isso? Vamos adiante. Substantivo coletivo. Tia, mas o que é isso? A gente vê uma palavra completa com um significado
grande, por exemplo, alcateia. Alcateia é um monte de lobos juntos, formam uma alcateia. Embora estando no singular, ele é visto como no plural, com um agrupamento, com reunião, com pessoas reunidas, animais, um arquipélago, um monte de ilhas junto, entendeu? Legião, um agrupamento, uma matilha, um monte de cachorros junto, uma matilha, um ramalhete, algumas rosas juntas, sozinha uma rosa, juntas um ramalhete. Vamos adiante. Vamos agora dar continuidade. E aí a gente foi para a capa de revista. Quando vocês estudaram sobre Malala, estudaram a origem da capa de revista, que é a vitrine, o conteúdo em si. E dentro do conteúdo nós estudamos artigo, que nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Os artigos definidos, gente, vamos lá, blá blá blá, achei. Na página 34, artigo. O artigo, a gente tem ele como artigo, não é artigo que está lá na revista. É artigo, agora que nós vamos ver, são justamente os artigos definidos no singular e no plural. Nós temos artigos definidos e artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? Tia Cícera vai falar, mas é para lembrar, porque vocês já sabem, tá certo? Então vamos lá. No singular, nós temos o que é usado para o masculino, e a, que é usado para o feminino. No plural, o artigo definido é os meninos, as meninas. No singular, os artigos indefinidos, eu digo um. Deixa eu ver aqui. Estou procurando. Um lápis. Uns lápis. Isso aqui, no plural. Singular, um lápis. Plural, uns lápis. Mais de um. Se diz artigo indefinido. E aí, a gente estudou também, dentro dos artigos, as contrações e as preposições. Preposições são... dentro de um artigo pode ser usada uma preposição. Vamos ver o exemplo aí na página 36. Preposição a é uma preposição de, em, por. Eu digo a casa. O artigo definido a, mais o artigo, a preposição a mais o artigo o, vai dar uma combinação de ao. De mais o vai dar a combinação de do. Em mais o, no. Eu não digo eu vou no. Ia dar um exemplo aqui rápido, mas fugiu aqui do sentido. Eu usei esse exemplo de manhã. Eu digo estou em casa. Estou no quarto. Por mais o vai ficar pelo. Pelo tempo. Pelas horas. São exemplos de combinação. Ok? Vamos adiante. E aí a gente chegou também aos tipos de frase. As frases, elas podem ser declarativas, interrogativas, imperativas e exclamativas. Quando é que ela é uma frase declarativa? Quando ela apresenta uma declaração de uma informação. Quando é que ela é interrogativa? Quando ela solicita informação e é uma pergunta. Vamos a um exemplo? Você comprou a sobremesa? Interrogação. Frase imperativa apresenta um pedido ou uma ordem.
pode ser afirmativa ou negativa. Exemplo, vá comprar. Eu estou afirmando. Não fale com a mamãe. Ou seja, não, agora não, a mamãe está ocupada, não falo com ela agora. É uma frase imperativa negativa. Frase exclamativa. É preciso a gente ter cuidado porque a gente usa a expressão num sentimento de alegria, de medo, de espanto e etc. E você sabe que lá você usa o sinal de exclamação, aquele sinal de exclamação, aquele bonitinho, que a gente usa ele assim. Calma aí, viu? Aqui é interrogação, aqui é 2 pontos, aqui é travessão, aqui é vírgula. Esse aqui é o que usa na frase exclamativa. Ai, que sono! É uma expressão que eu fiz. Sentimento de alegria. Que coisa boa! Um sentimento de alegria. Ok? Vamos adiante. Estamos terminando. Os sinais de pontuação. Quando é que nós usamos e por que nós usamos os sinais de pontuação? Usamos sempre o ponto final, quando indica o término de uma frase declarativa ou imperativa. Exemplo, vocês sabem aí o exemplo, nós estamos na página 40. O ponto de interrogação, usado em frase interrogativa, a exclamação, nas frases exclamativas. 2 pontos, deixar com formação, que vai ser representada na sequência do texto. E aí vocês precisam saber quando é que nós usamos esses sinais. O travessão, que é usado no discurso direto, que tem dentro da fábula. E é empregado para indicar fala, quando a gente vai ver o personagem falando, não é? As reticências indicam que alguém ainda vai concluir, não concluiu, é um pensamento de alguém que não foi concluído, a gente usa as reticências. As aspas podem ser usadas no início e no final das falas dos personagens, abre aspas, fecha aspas. A vírgula, ela pode ser empregada em várias situações, entre elas as mais comuns, que são as seguintes: separar itens que formam uma série de exemplos, aí nós estamos na página 41. E quando a gente usa em uma data, cabrobó, e a data de cabrobó, vírgula, e o uso da data. E quando usamos também em endereços. E aí tivemos a produção, que foi a atividade que a gente avaliou vocês. Os gêneros do substantivo, gênero masculino e gênero feminino. Quando eu digo a moça, qual é o masculino de moça? Rapaz. Qual é o masculino o substantivo masculino? Avental, livro, estojo. Feminino, mochila, maçã. O que mais? Vontade, surpresa. A gente não diz surpreso. É só quando eu digo eu fiquei surpreso. É o homem. Agora, surpresa, não é? A surpresa. Vai ter uma surpresa para ele. Agora, quando eu uso a expressão ele ficou surpreso, ele não estava esperando aquele momento. Mas para fazer, eu posso usar os dois. Surpresa, ou para o homem ou para a mulher. E aí nós temos na página de número 47 os substantivos biformes. Eita, biformes. Como é que fica isso? Vamos ver? Substantivos biformes são aqueles que apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino. Observem aí como é que vai ficar. O amigo, a amiga. O pintor, a pintora. O leão, a leoa. O cidadão, a cidadã. Alguns substantivos eles apresentam uma palavra denominada masculino, outra feminino. Como vocês viram aí, homem, mulher, cavaleiro, amazonas, boi ou touro, vaca, carneiro, ovelha, zangão, abelha, imperador
Imperatriz, ou seja, ele tem biformes, ele é biformes, né? Substantivos uniformes, vamos lá? Página 48. Comuns de dois, quando eu digo o artista, a artista. Sobrecomuns. A criança é um menino do terceiro ano. A criança é uma menina do terceiro ano. Ou seja, esse aí é um substantivo comum para dois gêneros. Eu uso ele para os dois gêneros, tanto para a menina quanto eu uso para o menino. A criança é um menino do terceiro ano. A criança é uma menina. Criança, ela vai ser usada para os dois. Ok? E os substantivos epicenos, ele tá quase que as pessoas nem falam nem usam mais esse substantivo. São aqueles que nomeiam certos animais de ambos os sexos. A água, a borboleta, a onça, aí eu digo o crocodilo, não é? O jacaré. Não tem a jacaroa. O pessoal diz assim, mas não tem. O cobra, não, a cobra. Não é? Então, são substantivos epicenos, que são aqueles que nomeiam certos animais de ambos os sexos. A identificação do sexo se dá por meio da palavra como macho e fêmea. Certo? Grau de substantivo, número de substantivos. E aí nós vamos para poema. Não é? Poemas que nós vamos concluir na nossa etapa. E aí vimos a estrutura do poema, como é que a gente faz um poema, e aí conseguimos chegar à gramática na parte de adjetivos, que hoje Tia Cícera sempre diz e vai tornar a dizer. Dentro do texto, você encontra os adjetivos. Quando você lê uma palavrinha, você encontra um adjetivo. E o que são os adjetivos? Vamos ver aí. Você vai agora para a página 62? Estou esperando, tá bom? Você percebeu nessa atividade que as palavras que modificam os substantivos... Aqui, pessoal, ó. As palavras que modificam os substantivos, elas são caracterizadas ou especificadas como adjetivos. Aí eu tenho como exemplo, ganhei flores em meu aniversário. Ganhei flores em meu aniversário. Flores, aí é substantivo, não é? Mas só que eu preciso dar qualidade a essas flores. Ganhei flores amarelas e cheirosas em meu aniversário. Eu tenho aí 2 adjetivos. Ok, gente? Vamos adiante do tempo. Use. Locuções adjetivas. O que é isso? Quando uma palavra, página de número 64. E aí a gente tem um adjetivo, que são as locuções adjetivas, não é? Quando uma única palavra caracteriza um substantivo, ela é um adjetivo. Quando 2 ou mais palavras têm a função de adjetivos, essa expressão é denominada locução adjetiva. Quer um exemplo? Veja essa lista de locução adjetiva. De audição, qual é a locução? Auditivo. De voz, vocal. De abdômen, abdominal. De irmão, qual é o adjetivo de irmão? Fraterno ou fraternal. Materno, maternal. A locução é mãe. E o adjetivo vai ser materno, maternal. Vocês estão compreendendo? Página 64. Aí teve uma atividadezinha para a gente fazer. Meu avô comprou um aparelho de audição. Como é que ficou? Meu avô comprou um aparelho auditivo. Vou mandar essas páginas para vocês, certo? Temos poemas, né? Recursos poéticos, gente. Isso é muito importante para nós na língua portuguesa. Recursos poéticos
comparação, quando eu comparo uma situação, uma metáfora em um sentido figurado. Vamos ver aqui. Pêssegos macios como a paina da flor. É uma comparação. Eu estou dizendo que os pêssegos eles são macios como a paina de uma flor. Já é uma forma de comparação. Então nós temos aí o sentido literal, temos o sentido figurado do lado aí. O sentido literal é quando uma palavra é usada no seu sentido comum. Eu uso ela de forma comum, usual. Observa aí o exemplo. Abriu uma flor no jardim. A palavra flor está sendo usada em seu sentido literal, ou seja, a flor se abriu. No sentido figurado é quando o significado da palavra é alterada ou ampliada. Veja aí. Maria é uma flor. Maria é uma flor, gente. Peguei Maria e arranquei do jardim. Não. Estou dizendo que Maria é uma flor no sentido figurado. Certo? E aí, na metáfora, eu digo, Maria está na flor da idade. Maria está na flor. Quando o termo comparativo é utilizado para uma comparação, fica implícita nos termos. Quer dizer que Maria tem toda a força e todo o vigor. Vou repetir com vocês. Vou repetir para vocês a última página, certo? E aí a gente faz aquela revisão do conteúdo. Recursos poéticos como comparação, metáfora e sentido figurado. A comparação e a metáfora são recursos bastante empregados na poesia. Quando são relacionados os dois seres, se destaca comum termos como comparação. Vejam aí, pêssegos macios como a paina. Nessa frase, pêssegos foram comparados com a paina e a flor, por terem em comum as características de serem macios. Poesia é como a semente de toda literatura. As jabuticabas são como negros, olhos brilhantes. Olha a metáfora. Quando o termo comparativo não é utilizado e a comparação fica implícita, são termos que nós chamamos de metáforas. Que característica o figo mencionado no poema Pomar apresenta? Ele é o quê? Polpudo. Ele é macio, pelos curtos e aveludado. Gente, no demais, a avaliação está ótima. Para quem estudou e vai continuar estudando esse final de semana, descansa um pouquinho, volta para estudar. Segunda-feira vocês têm o dia todo para estudar. Então, para quem vai estudar, para quem estudou e para quem vai pegar novamente no vídeo para revisar, com certeza a avaliação vai ser um sucesso. Mas tia Cícera quer que a avaliação seja um sucesso para todos. Portanto, gente, estudar. Quem estuda, aprende. Quem aprende, viaja. Tá bom? Boa prova. Deus abençoe a cada um de vocês que vão fazer essa prova do 6º ano. Tá bom, queridos? Tchau, minha gente.